da agricultura familiar. Engenheiro Leite, bom dia. Bom dia, Alberto Lopes. Bom dia, fã original, e bom dia a toda a audiência da Rádio Alternativa, que é para quem a gente faz o programa toda sexta-feira. Beleza. E o nosso tema de hoje chama a atenção aí dos nossos ouvintes, você da zona rural, você que tá aí, né, na labuta no dia a dia e sabe o que é que acontece, né, com o seu plantio e muitas das vezes tá desinformado, mas o engenheiro Leite tá aqui pra gente abordar esse tema de hoje. E aí, engenheiro? Alberto Lopes, os desafios aí da... Tem a abertura... Aí, vamos à nossa... Vamos à primeira nossa abertura. Abertura do programa aí. Olá, ouvintes do Jornal da Alternativa, está começando mais um Momento Agro hoje, nesta sexta-feira, e hoje nós vamos mergulhar em um universo que conecta todos nós, da semente plantada na terra à refeição que chega até a nossa mesa. Então vamos seguir essa jornada do alimento. Você já parou para pensar na origem do pão, do leite, das frutas e das verduras que consome diariamente? Por trás de cada um desses produtos existe uma história de trabalho, de dedicação e de cada vez mais de sustentabilidade. E no coração dessa história encontramos a agricultura familiar. Muitas vezes, longe dos grandes complexos do agronegócio, são as mãos de milhões de famílias agricultoras que garantem boa parte da comida que alimenta o Brasil. Elas representam uma boa base da nossa segurança alimentar. Dados importantes do setor mostram que a agricultura familiar coloca também em nossa mesa o feijão, frutas, legumes e diversas outras hortaliças em nossa mesa. Mas também se destaca por um cuidado especial com o meio ambiente. É um modelo de produção que valoriza a biodiversidade, que utiliza de forma mais consciente os nossos recursos naturais, como o solo e a água, e que fortalece a economia local, gerando emprego e renda onde mais se precisa. Apoiar a agricultura familiar, portanto, é mais do que uma simples decisão de compra. É apoiar um amigo agricultor que você provavelmente conhece e está aí no seu ciclo de amizade, gerando emprego e renda em nossa comunidade. E para aprofundar ainda mais o debate sobre o tema, do campo ao prato, sustentabilidade é o papel da agricultura familiar, já estão aqui na nossa bancada os especialistas que comandam o programa. Hoje o agrônomo Engenheiro Leite e no comando Alberto Lopes. Momento Agro, Alternativa FM. Aí, né? Muito boa a matéria aí, viu? O fã original ficou muito boa aí. Quem acompanhou pelo YouTube, muito legal, viu? Produção parecendo da Globo, né, Alberto? Com certeza. É porque é o seguinte, né? A maioria das pessoas não sabe, né, o trabalho que dá. Ele tá ali almoçando, tá jantando, tá se alimentando, mas não sabe o quanto aquela comida, né, por onde passou para chegar até o prato do consumidor. Perfeito, Alberto. O tema hoje, assim, eu quero fazer uma pequena introdução de esclarecimento. A agricultura familiar também é agronegócio, só que assim, é de pequeno porte. E o fundamental, a base da agricultura familiar é justamente você usar os meios que estão à disposição e com isso você gera maior sustentabilidade. Então, não é porque é familiar que não é do agro, até porque ela faz, a agricultura familiar, ela faz o alimento, ela produz o alimento, melhor dizendo, para a própria família ali, para a comunidade. Entretanto, o excedente ela vai para a feira, para as feiras para vender. E assim, pessoal, em relação às hortaliças e às frutíferas, a agricultura familiar representa a esmagadora maioria do que fornece, do que chega na nossa mesa. Os dados assim de IBGE, de alguns institutos aí, falam em 70%. Eu sou um pouco cético em relação a alguns números. Entretanto, em alguns casos, a agricultura familiar fornece mais de 70%. Porém, em outros alimentos, eu não acredito que chega a 70%. Vou citar um exemplo. O arroz, por exemplo. Todo dia a gente come arroz, né, Alberto? O feijão com arroz do brasileiro é muito tradicional. É o sagrado. O feijão e o arroz é tradicional. Então, o feijão e o arroz, de fato, a agricultura familiar não fornece mais de 70%. Porém, na parte de fruticultura e de hortaliças, aí você não tem a dúvida que ultrapassa 70%. Então eles colocam como uma média aí de 70% daquilo que chega na sua mesa da agricultura familiar. E a principal característica da agricultura familiar, Alberto, é a mão de obra que você tem dos membros da família, que é ali o pai com os filhos, a esposa. Isso fixa o homem no campo
não quebra a tradição da zona rural do Brasil, isso é dos interiores do Brasil, que andava acontecendo na década de 80 para 90, até o início dos anos 2000, a migração do homem do campo para a cidade. O que está acontecendo hoje, Alberto? Hoje está o inverso, né? Hoje está invertendo, exatamente. Hoje tem tido um movimento, um êxodo urbano. Antigamente existia um êxodo rural. Hoje as pessoas estão, para ter melhor qualidade de vida, o IBGE já identificou uma quantidade de gente comprando pequenas propriedades de 1 hectare, 2 hectares ali, e estão produzindo seu próprio alimento. Principalmente a parte, por exemplo, de galinhas, de suínos. Gado não tanto, porque gado exige uma área maior. Outro segmento também é a piscicultura, né? Exato, Alberto, bem lembrado. Aí o cara monta o tanque de peixe dele, aí ele produz ali, ele planta um pouco de banana, um pouco de laranja, de pocã ali, aipim, o próprio feijão dele. O arroz é mais complicado, mas o próprio feijão dele, tanto o catador quanto o de arranca. Então, assim, o que tem se observado, inclusive por dados oficiais do próprio governo, é que está acontecendo um êxodo urbano para o meio rural. Às vezes o cara não vai nem para muito longe, ele compra uma propriedade ali 30, 25 quilômetros da cidade, se instala ali, fica a maior parte do tempo ali e vai na cidade apenas para comprar as coisas que de fato, às vezes ele não está conseguindo ali. Comprar alguns insumos, etc. Mas assim, pessoal, eu coloquei como desafios e oportunidades. Os desafios é justamente a assistência técnica. Porque assim, Alberto, por mais que é uma agricultura familiar, por mais que você utilize a mão de obra da sua família, se você não tiver ali um equilíbrio entre o que você gasta e aquilo que você vai obter da terra, você fica desestimulado. A tendência é você parar de produzir. E isso é o grande desafio. E a oportunidade nós estamos caminhando para a população produzir pelo menos uma parte do alimento. Isso está acontecendo com ovos. Com ovos, isso já é bastante sintomático. E, inclusive, eu previ na época da alta dos ovos, que nos Estados Unidos teve problema. Manelão me perguntou, falou, Manel, só fazendo recapitular isso aqui. Os ovos explodiu o preço, falou, os Estados Unidos está comprando muito ovo. Mas está acontecendo um movimento de que as pessoas estão buscando produzir seu próprio ovo. Então, isso vai fazer o preço cair, como de fato fez. Aqui em Brumador, Gilberto, por baixo, existe aí 30, 40 pessoas que já produzem ovo para o consumo e para a venda. O excedente está vendendo. Você já observou que tem um monte de comércio, inclusive às vezes loja de sapato está lá com as telas de ovos lá na frente, já viu? Não, eu vou até mais embaixo. Quer ver? Ontem mesmo eu estava comentando com um amigo meu, inclusive até comprei uma dúzia de ovos caipira, né? Isso. Meu amigo João, ele tem um sítio. E aí o que é que ele está fazendo? Está produzindo e tá recolhendo dos próprios vizinhos e ele leva pro barzinho dele. Exato. Aí já deixa lá tudo bonitinho, empacotado. Meu amigo chegou ontem. Ontem, se eu não mando guardar, eu tinha perdido meu. Tinha perdido meus ovos. Isso aí, ó. Aí eu cheguei e consegui pegar pra levar. Então vamos lá, os ovos de João é bom? É ótimo, excelente. Galinha de primeira qualidade. A gema mais amarelinha e tal. Isso. E assim, Alberto... barato. Exatamente. Esse movimento que o pequeno produtor ali, ele faz para ele. Então, se ele está produzindo os próprios ovos dele, então ele é um cliente a menos na demanda. E de quebra, o excedente ele vende. Então, ele captura um pouquinho desse mercado para ele. Então, isso em larga escala, nós estamos falando de Brumado aqui, eu estou falando por baixo de 50 pessoas. E cada município tiver isso aí, você obriga as grandes granjas, que inclusive hoje a maior granja do Brasil pertence ao grupo JBS, para quem não sabe, tá avisado, é pro seu Joesley, da pessoal da Fiboi hoje, os reis, eles são os reis da carne, né? Agora são os reis dos ovos também. Eles produzem, Alberto, incríveis 1,5 bilhão de ovos. É um troço gigantesco, isso por mês, viu? Então, assim, é um troço impressionante. Então, Alberto, esse movimento de produção e esse ovo caipira, esse ovo dessa galinha, que a gente chama de caipira ou acaipirada, que é aquela mistura de uma galinha, da galinha da Embrapa com a galinha pé dura. Então você... A do terreirão. Isso, o terreiro com a galinha da Embrapa. Eles estão cruzando. Você tem uma galinha rústica, que põe com qualidade superior. É claro que não produz igual a galinha de granja. É claro que ela não vai colocar 200 ovos por ano. Vai colocar 120 ovos por ano. Então, essa mistura que o pessoal tem feito aí, essa produção de galinha de terreiro, esse aumento da produção de galinha de terreiro,
tem diminuído os preços, entendeu? E a indústria de ovos já está refletindo a respeito dos preços. Tanto é que os preços dos ovos classe A, que é o gigante ali, já caiu. Ele caiu. Claro que a demanda americana, etc., tudo isso influenciou. Mas o pequeno produtor também tem seu papel. E isso pode acontecer também ali com tomate, pode acontecer ali com alface, com coentro. Então, se você tiver ali um espaçozinho dentro da sua casa para produzir essas coisas que não tem tanta dificuldade na produção, seria o ideal. Seria o ideal. No melhor dos mundos, como se diz, né? O melhor dos mundos, a agricultura familiar, ela contribui para colocar o alimento na própria mesa da família, bem como na mesa do pessoal que está na cidade, que não tem as condições de estar produzindo. Então, a agricultura familiar, no meu entendimento, na minha ótica, ela tem os desafios da assistência técnica. Porém, as oportunidades nos próximos anos é incrível, porque as pessoas têm buscado um alimento do pequeno produtor. Porque quando ele compra do pequeno produtor, quando ele valoriza as feiras livres, ele está valorizando a própria comunidade dele. Eu fico impressionado, Alberto, as feiras diminuiu por um determinado período, porém está tendo novamente um movimento de feiras. Tanto é que São Paulo tem feito um movimento nesse sentido de incentivar as feiras de bairro. São Paulo tem feito isso. E eu tô percebendo que na Bahia não está fazendo isso, se bem que as pessoas voltaram para as feiras. Eu tenho ido... Eu vou na feira sempre, né? Praticamente todo dia eu tô na feira. Toda semana, dia sim, dia não, tô por lá. Eu sempre tô lá. Então, uma coisa que eu tenho observado é que os pais têm levado seus filhos na feira, entendeu? Isso é interessante, esse movimento é interessante. Agora, o que falta... É claro que a alternativa tem um bom alcance, tem, mas falta um programa do governo. Abraçar os comerciantes, os pequenos comerciantes da agricultura familiar, incentivar mais galpões com pequenos espaços para o pessoal ali vender seu quiabo, seu feijão verde. Esse tipo de comércio. Mas é incentivar na prática mesmo, porque você só vê discurso aí nesses programas, só discurso nessa galera aí. Porque o alcance do governo do estado, ele é o alcance dos 417 municípios. Entendeu? Aqui a alternativa tem um alcance razoável, tem, mas não alcança os 417 municípios e não tem o poder que o governo teria de incentivar. Ele poderia chegar para os prefeitos, o governador, inclusive sugestão aí para a Agno levar para o governador, e aqui foi bom tocar no assunto, mandar um abraço para o secretário de Agricultura, Agno Meira. Ele reconheceu aqui no Momento Agro, que é um programa muito bom, mandou um abraço para mim, agradecer a consideração do secretário de Agricultura, Agno Meira, e dizer que eu torço para que ele faça um excelente trabalho junto à prefeitura. E deixando claro, você vê que é um cara assim, que apesar de nós estarmos em lados opostos na política, é um cara que tem uma qualidade no discurso boa, e no sentido de não levar para o lado pessoal o embate político. Eu gostei muito da atitude dele, viu, Alberto? E outra coisa, viu, engenheiro? A prefeitura tá fazendo toda quarta-feira, tá tendo às 16 horas, ali na Praça Senhor do Bonfim, né? Conhecida como Praça do Cemitério. Toda quarta-feira tá tendo esse evento lá, onde o pequeno agricultor ele pode estar trazendo aí seus produtos, né? Na grande maioria são produtos orgânicos, produtos naturais. E isso incentiva, isso é muito importante. Perfeito, Alberto. E é tanto que a população está abraçando a causa. Você falou também aí a respeito das feiras. Eu lembro-me aqui que há uns 5 anos atrás, a gente tinha ali no bairro Santa Teresa, todo domingo de manhã, a galera tinha uma feirinha lá, que o pessoal ia para vender artesanato, vender hortaliças, a turma trazia frango, caipira, e aquilo facilitava, né? Então, boa ideia. Inclusive, o secretário deve estar acompanhando o nosso programa. Uma ideia aí, né? Para estar trazendo essas feiras para os bairros. Aumentar, assim, inclusive essa atitude da prefeitura, atitude que deve ser reconhecida, ser parabenizada. Repito, pessoal, tem um pessoal que às vezes... Tem um pessoal que tem uma doença, assim, Alberto, que tudo que você fala, ele já leva logo pro lado pessoal, né? Você vê que você não pode elogiar o outro lado. Se você, por exemplo, eu não sou aliado de Fabrício, não sou aliado do Agno Meira, mas nada me impede de elogiar quando eles fazem a coisa correta. Acho que já virou de lado. Os pontos que de repente ele comete as falhas tem que ser criticado, e os pontos que ele tem acertado, tem que ser elogiado. E nesse tema específico, eu tenho que reconhecer que o Agno Meira teve uma atitude, uma postura
de um homem público. Ué. Ou seja, ele chegou, elogiou o nosso programa, elogiou o trabalho que eu tenho feito aqui nos últimos 3 anos, e eu sou rival político dele. Então, eu quero mandar um abraço para o Wagner Meira, do mesmo modo que ele reconheceu o meu trabalho, eu reconheço o esforço dele que ele tem feito aí, junto à pasta dele. E dizer que essa atitude da feirinha aí é excelente. A gente precisa ampliar, precisa divulgar nos meios, nas redes sociais, para que a população, os pais, levem seus filhos para conhecer a feira, para saber de onde é que vem o alimento. Entendeu? Isso é importante, Alberto. E é educação também. Exato, isso traz para a comunidade uma convivência de proximidade entre o produtor rural e o consumidor da cidade. Essa relação que existia antigamente, que foi meio que sendo esquecida, que Deus queira que isso retome novamente. Na Europa, por exemplo, Alberto, isso já acontece há 20 anos, porque na Europa estava desaparecendo também isso. Só que na Europa já tem 20 anos que eles retomaram isso. Na Europa é cheio dessas feirinhas aí, de produtores orgânicos. É cheio, todas as cidades grandes tem lá um dia da cidade, os bairros ali, junto os comerciantes ali de próximo, todo mundo leva seus produtos, leva os queijos artesanais, leva as carnes fermentadas, etc., leva as galinhas. E no Brasil nós precisamos que isso seja retomado. E quero parabenizar aqui por essa atitude, que inclusive eu não sabia, viu, Alberto? Eu não sabia. Tem. Não vou dizer pra você que eu sabia, que eu estou mentindo. Mas vamos embora lá, velho. Vamos a um breve intervalo, já já a gente volta. Vamos lá, né? Estamos apresentando Jornal da Alternativa. Oferecimento. Chá Divinos. Conhecido como Chá do Milagre. O Chá Divinos deixa seu organismo limpo para absorver as vitaminas necessárias. Melhora a digestão, elimina refluxo, cuida dos rins, fígado, estômago, intestino e pulmões. Controla o diabetes, inchaços das pernas, colesterol, triglicerídeos e auxilia na saúde da próstata por ter a casca da laranja amarga que age como anti-inflamatório. Chá Divinos. Em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Coroa, a titia, a vovó, a pomada negra na farmácia é melhor. Dores nas pernas, juntas e articulações, a pomada negra alivia as tensões. Seja no campo, na roça ou na cidade, a pomada negra é alívio de verdade. Pomada Negra, à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. A pomada negra é da Natubio. A pomada negra é alívio de verdade. Alternativa Notícias. As notícias da região, do Brasil e do mundo. Você está se sentindo fraco, cansado, sem energia? Experimente Fortifica, o fortificante da cabeça aos pés. Com ele você terá mais disposição física e mental. Fortifica elimina o cansaço, combate o estresse, cãibras, fraqueza, tontura e anemia. Fortifica São Raizeiro repõe todas as vitaminas e minerais, te dá força e energia para as tarefas do dia a dia. O Fortifica aumenta a imunidade contra gripe e viroses. Você merece qualidade de vida. Experimente Fortifica São Raizeiro. O poder do Guaraná, Catuaba e maca peruana. Um produto Natubio. Gel de massagem Divinos. Recomendado para dores musculares, dores crônicas e reumáticas. Gel Divinos tem em sua composição cúrcuma, urucum, mastruz, gengibre, óleo de copaíba e arnica. Não sofra mais com dores das pernas, dor de cabeça, artrite, artrose, bursite, dor na coluna e joelhos. Gel de massagem Divinos. Auxilia nas dores lombares, cãibras, dor no ciático, bursite, dor na coluna, dor de cabeça e enxaqueca. Tá com dor? Passe Gel Divinos que a dor passa. Gel de massagem Divinos e Chá Divinos. Juntos, auxiliando na sua saúde. Em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Notícia e credibilidade. Você está ouvindo Jornal da Alternativa. Primeira edição. Apresentação: Alberto Lopes. Pode entrar, fique à vontade. Você merece o melhor. Bem-vindo ao Lab. Não custa nada entrar, não custa caro se cuidar. Quer fazer exame, então pode chegar. A gente tem no sangue responsabilidade, rapidez, precisão, alta qualidade. Lab, o melhor laboratório. Lab, todo mundo sabe.
saúde de toda a família. Lab, o melhor laboratório. Lab, todo mundo sabe. Lab, a gente confia. Lab, bom pra saúde de toda a família. Lab, o melhor laboratório. Praça dos Meiras, número 62, Brumado. Já pensou em reduzir em 70% sua folha de pagamento e garantir criatividade e inovação para sua empresa? Pois é, com a grande parceira aqui da CDL de Brumado, isso é possível. A Evo Estágio é uma agência especializada no processo de recrutamento, seleção e gestão de estagiários. Já imaginou garantir um processo de contratação ágil e assertivo e ainda sem burocracia? Além da oportunidade de efetivar um profissional com a cara da sua empresa. E você, estudante, já imaginou garantir as melhores vagas de estágio da região? Entre em contato com a sede da CDL de Brumado ou com 7799-199-8842 falar com Fernando. Precisando de certificado digital? Vai na CDL, o seu